Salve, salve simpatia, Rodra na voz, e você não leu errado, esse é o Giro da Rodrada, passando a régua desta vez nos jogos de ida da fase quartas de final da Champions League. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Começando sempre em ordem cronológica, na terça-feira de liga a gente teve duas partidas simultâneas e a primeira delas que a gente vai falar é entre Manchester City e Borussia Dortmund. O jogo aconteceu no Etihad Stadium em Manchester. O City, favorito no confronto, começou pressionando a saída de bola do Borussia que, principalmente com o Emre Can, errou demais. Num desses erros, aos 19 minutos, o contra-ataque foi fatal e o De Bruyne fez 1-0. O City continuou criando, ameaçando o gol, dominando o jogo, mas a pontaria estava num dia daqueles, principalmente a do Phil Foden, jovem vindo da base do clube. E aí o castigo veio a galope. 39 minutos, contra-ataque rápido com triangulação entre Dahoud, Haaland e Reus, e o capitão mandou para a rede. Gol, aliás, que deixou o Reus isolado como o maior artilheiro do clube na história da Champions. Mas aí o que era uma tarde de vilão pro Foden virou uma tarde de herói. 45 do segundo tempo, City no ataque, numa assistência do Gundogan, o atacante mandou para a rede decretando a vitória. O jogo teve também polêmicas com a arbitragem e com o VAR. No primeiro tempo, Jude Bellingham fez um gol que foi anulado pelo árbitro por uma suposta falta sobre Ederson, embora o atacante do time alemão tenha tocado primeiro a bola e aí sido tocado pelo goleiro brasileiro. O resultado deixa o time do Manchester City com 2 de 3 resultados possíveis no jogo da volta, ou até 3 dependendo da combinação de resultados. Vitória para os ingleses garantem a classificação, ou mesmo um empate. Para o Borussia, o gol marcado pelo Reus foi fundamental, porque significa que uma vitória por 1-0 na volta garante o time alemão na semifinal da Champions. Um 2-1 a favor dos alemães leva a partida para prorrogação, enquanto que vitórias por um gol de diferença do Borussia a partir de 3-2 para frente, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5, por aí vai, deu a classificação ao Manchester City pelos gols marcados fora de casa. E já no estádio Alfredo Di Stéfano em Madrid, Real Madrid e Liverpool jogaram um duelo que envolveu 19 títulos da Liga dos Campeões, que começou com a estrela de um brasileiro, viu? A noite em Madrid começou bastante equilibrada, mas aí a combinação madridista Toni Kroos e Vinícius Júnior desmontou completamente a defesa inglesa. Primeiro, aos 27 minutos, um lançamento primoroso do camisa 8 encontrou o brasileiro ganhando de Arnold Phillips na corrida, antes de dominar no ombro esquerdo e finalizar, sem chances para Alisson. Um golaço! 9 minutos depois, outro lançamento de Kroos para Vinícius acabou na cabeça de Arnold, que fez lambança e deixou o Asensio na boa para ampliar. O Liverpool até melhorou no segundo tempo e logo de cara diminuiu o placar com Salah, mas a noite era uma noite de malvadeza. Aos 20, passe de Modric e o brasileiro fuzilou para definir o placar. Vinícius, com a sua atuação, é o jogador mais jovem, tanto do Brasil como do Real Madrid, a conseguir um doblete em jogo de mata-mata de Champions e o primeiro do time merengue desde Gareth Bale, na final de 2018. Adivinha contra quem? Contra o Liverpool. No jogo de volta em Anfield, o Real Madrid vai jogar por 2 ou até 3 resultados possíveis, dependendo da combinação de resultados. Uma vitória dele, Real Madrid, na Inglaterra, ou um empate garantem a vaga sem qualquer contestação. Mesmo uma derrota, mas por um gol de margem, também classificam o Real Madrid para as semifinais. Ao Liverpool, que tem um placar agregado de 7-1 contra nas últimas 3 visitas a clubes espanhóis pela Champions, resta vencer por 2 gols de diferença ou 3 gols de diferença caso tome um dentro de Anfield Road. Uma vitória do Liverpool por 3-1 leva o jogo para as penalidades máximas. Já na quarta-feira de liga tivemos mais 2 jogos. O primeiro deles que a gente vai falar é Porto e Chelsea, o jogo entre um português e um inglês que aconteceu
Na Espanha, jogando em Sevilha pelas restrições de viagens impostas em Portugal e no Reino Unido por conta da Covid-19, Porto e Chelsea duelaram com um grande resultado para os Blues, ainda mais se considerarmos o volume de jogo criado pela equipe portuguesa. Mendy, goleiro do Chelsea, fez grandes intervenções e à frente a esperteza dos azuis que se vestiam de qualquer coisa entre rosa, salmão e vermelho, sei lá, decidiu o duelo. Primeiro, aos 32 minutos, um giro espetacular do Mason Mount desmontou a defesa portista e o chute cruzado derrotou o goleiro Marquezin para abrir o placar 1-0. Depois, já aos 40 do segundo tempo, quem errou foi Jesus Corona, que ao tentar dominar um lançamento, deixou o Chilwell na boa para invadir a área, limpar todo mundo e tocar por gol vazio. Nos dois lances dos gols, quem criou a jogada foi Jorginho, que por essa razão foi eleito o melhor jogador em campo na oportunidade. O jogo de volta, que acontece no mesmíssimo Ramon Sánchez Pizjuán, mas desta vez com o mando do Chelsea e vantagens de gol fora para o Porto, tem como cenário uma vantagem muito grande do Chelsea, que joga por 2 resultados possíveis, além de um terceiro, claro, mesmo que perca o jogo, mas por 1 gol de diferença, vai se classificar às semifinais. Se vencer, se empatar, também estará classificado. O Porto, para sobreviver na Champions League, vai precisar de no mínimo 2 gols. Vitória por 2 gols de diferença, desde que marque 3 gols na próxima semana, classifica o Porto. Aí, justamente, pelo critério de fora de casa, já que o jogo, em tese, é no Stamford Bridge, como esse foi no Estádio do Dragão. E para encerrar, o jogo mais falado, mais aguardado, mais esperado dessas quartas de final, entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, a reedição da última final, a final de 2020 em Lisboa, ganha pelo Bayern. Em Munique, jogo de ida e volta, e esse primeiro jogo foi marcado pelo excesso de lesões, tanto antes do jogo, como também dentro da partida. No final, sobressairiam a pontaria afiada do PSG, a falta dela no Bayern de Munique e um Mbappé inspirado, assim como o Neymar Júnior, 2 destaques que faltaram na última decisão da Liga dos Campeões. Sendo o confronto mais aguardado das oitavas, o jogo logo de cara já entregou o que prometia, ainda que debaixo de muita neve. Logo com 3 minutos, já tinha bola na trave de Choupo-Moting e gol de Kylian Mbappé, convenhamos, com uma pequena ajuda de Manuel Neuer. Frangaço! Mais preciso no jogo, o time parisiense logo chegaria ao segundo gol com Marquinhos, após passe espetacular de Neymar com a perna esquerda aos 28. Só que aí, no minuto seguinte, Marquinhos saiu machucado e o rolo compressor bávaro começou a bombardear a defesa adversária pelo alto. Num desses lances, aos 37, Pavard colocou a bola na cabeça de Choupo-Moting, que venceu Navas, até então imbatível por baixo, e diminuiu. No segundo tempo, a vez foi de Kimmich cruzar na medida e Miller se antecipar para empatar o jogo. A pressão continuou, mas aí a precisão de um bisturi cirúrgico do Paris fez a diferença. Rápido contra-ataque, Di Maria lançou e Mbappé, após invadir a área, deu uma tacada seca, rasante no canto de Neuer para decretar a vitória parisiense em Munique. Com o resultado, mais uma vitória fora de casa no mata-mata da Champions, o PSG joga a volta com 2 de 3 resultados possíveis para se classificar, uma vitória ou até mesmo um empate. O Bayern de Munique precisa vencer por 2 gols de diferença, ou então vencer por 1 gol desde que faça pelo menos 4 no Parque dos Príncipes. Um 3-2 para os bávaros leva a decisão para os pênaltis e esse deve ser o confronto mais interessante no jogo da volta. Antes de encerrarmos e passarmos a régua nessa edição do Giro da Rodada, vamos lembrar da tabela e dos próximos jogos da Champions na semana que vem. Coloca aí na tela. Na terça-feira, dia 13 de abril, às 4 horas da tarde, se enfrentam em Paris e a bola rola para PSG e Bayern de Munique no Parque dos Príncipes. No mesmíssimo horário e no mesmíssimo dia, Chelsea e Porto se enfrentam novamente em Sevilha no Ramon Sánchez Pizjuán, lutando por uma vaga nas semifinais. Na quarta-feira, dia 14, também às 16 horas, Liverpool e Real Madrid jogam em Anfield Road, enquanto que simultaneamente Borussia Dortmund e Manchester City se enfrentam no Signal Iduna Park em Dortmund, na Alemanha. Vale lembrar que na quinta-feira você já tem o próximo compromisso aqui com o Giro da Rodada, com a cobertura completa dos jogos de volta da Liga dos Campeões. Na descrição do vídeo, o link dos gols dos jogos. A gente não coloca aqui na nossa edição por causa de direitos autorais e não tomar strike do YouTube, que a gente tem que seguir as ordens da casa, né? Mas enfim,
Quem quiser ver depois, claro, de ver o giro da rodada completo, tá informado, com estatística, com análise, aí você vai lá ver os gols da rodada, tá tudo aqui embaixo para você. Muito obrigado, galera, até o próximo giro da rodada. Sportsnet, a rádio mais amiga do Brasil. Abraço! Se fizer 2 gols e levar a prorrogação, o Porto tem a chance de conseguir sobreviver na competição. Caso a disputa vá para os pênaltis, também, obviamente, nem sei que eu tô falando isso. Mas